encontram-se preconizados no parágrafo 4º do seu artigo 9º, lei que até o final dos meses de maio, de setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública da comissão referida no artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No caso da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, a comissão que se refere à disposição legal é a de Finanças e Fiscalização. Também será realizada a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o atendimento à criança e ao adolescente pela Secretaria de Assistência Social e a avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria Municipal de Saúde. Convidamos para compor o dispositivo de honra o presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, o vereador Oswalderi José Fernandes. E os membros, os vereadores José Carlos Schwab e Sebastião Luiz Alves. Convidamos ainda o prefeito, o senhor Luciano Luiz Dierix, o assessor de planejamento, o senhor Douglas Bortolucci, a secretária de saúde, a senhora Neiva Soares de Berti, e o secretário de assistência social, o senhor Douglas Antônio Fidel Zurzo. Gostaria também de destacar e agradecer a presença dos demais vereadores. Temos a honra de receber e agradecermos a presença dos demais funcionários e ainda da comunidade. Neste momento, passo a palavra ao presidente da comissão, o senhor Oswalderi José Fernandes. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, designo o vereador José Carlos Schwab e faço a leitura do ofício número 024 de 2023 do gabinete e do edital de chamamento para audiência pública. Ofício 024/2023 do gabinete, Ouro Verde do Oeste, 19 de maio de 2023. Ao excelentíssimo senhor Jonas Tiago Pazeca, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Ouro Verde do Oeste, Paraná. Assunto: realização de audiência pública sobre o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Senhor presidente, comunicamos que em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, combinado com o parágrafo 1º do artigo 16 da Instrução Normativa número 04/2006 do Tribunal de Contas do Paraná, compareceremos perante a Comissão de Finanças e Fiscalização para a realização de audiência pública no dia 29 de maio de 2023, às 19h30, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, acompanhadas dos esclarecimentos necessários relativas ao primeiro quadrimestre de 2023. Também será realizada a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o atendimento à criança e ao adolescente pela Secretaria de Assistência Social e avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria da Saúde. No ensejo, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luciano Aloysio Gerins, prefeito do município de Ouro Verde do Oeste. Edital de chamamento para audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, amparado no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, e tendo em vista o disposto no artigo 16 e seu parágrafo 2º da Instrução Normativa número 4 de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, torna de conhecimento público a realização de audiência pela Comissão de Finanças e Fiscalização no dia 29 de maio de 2023, com início às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento pelo Executivo Municipal das metas fiscais, acompanhadas dos esclarecimentos necessários relativos
ao primeiro quadrimestre de 2023. Atendendo a princípios da administração pública consagrados em textos legais, fazemos chamamento público para assistir à audiência na comissão, consoante o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Também será realizada a avaliação de cumprimento das metas estabelecidas para o atendimento à criança e ao adolescente pela Secretaria de Assistência Social e a avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria da Saúde. Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, 23 de maio de 2023. Jonas Thiago Pazeca, presidente. Comunicamos que o senhor vice-prefeito, senhor Alessandro Souza da Silva, acompanhará com os seus secretários. Queremos cumprimentar os senhores vereadores e o senhor vice-prefeito e sua equipe e a comunidade aqui presente. Recebam, assim, a nossa saudação. Nesse momento, eu concedo a palavra ao vice-presidente Alessandro Souza da Silva. Boa noite a todos. Só deixar aqui esclarecido, o prefeito teve que se ausentar do município de última hora para a capital do estado. A gente está aqui nesse momento representando ele. Demonstrativo de avaliação de cumprimento das metas fiscais, acompanhado dos esclarecimentos necessários relativo ao primeiro quadrimestre de 2023. Nossa saudação ao vereador Oswaldo José Fernandes, José Carlos Schwartz, Sebastião Luiz Alves, que compõe a Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste. Ao presidente da Câmara, Jonas Thiago Pazeca, aos demais vereadores, à comunidade de Ouro Verde do Oeste. É importantíssima a participação dos munícipes nas audiências públicas, que são momentos de interação do poder público com a comunidade. Esteja ela representada aqui pelos vereadores, esta audiência apresenta na forma sintética a prestação de contas do exercício móvel e esclarecimentos de assuntos do interesse para a comunidade, fazendo a demonstração pública do primeiro quadrimestre de 2023. O parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o poder público demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, perante a Comissão de Finanças e Fiscalização, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Neste mês, estamos apresentando à população o relatório de avaliação de metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2023, além da apresentação do relatório dos atendimentos da criança e do adolescente e responsabilidade da assistência social e a prestação de contas da saúde. Saber onde está sendo gasto o dinheiro dos impostos do cidadão é um direito do mesmo e um dever da administração municipal que tem o poder de bem gerir este recurso nos mais variados setores. Por isso, apresentamos esclarecimentos e as informações referentes às metas da Receita, metas de despesa, resultado primário, resultado nominal, gastos em ações da educação básica, gastos nas ações dos serviços públicos de saúde, gastos de pessoal civil, dentre outros esclarecimentos necessários à prestação de contas. Sobre os gastos com pessoal no primeiro quadrimestre de 2023, atingimos um percentual de 41,85%. Esse percentual indica estar dentro do limite, não ultrapassando o percentual máximo de 54%, nem o mesmo limite prudencial de 51,3%, e nem o mesmo limite de alerta, que é de 48,6%. Sobre os gastos em ações de serviços públicos da saúde, no primeiro quadrimestre de 2023, foi atingido o percentual de 25,54%, que indica
que houve um cumprimento da exigência da Lei Complementar 141 de 2012, que apresenta um percentual mínimo de 15% em gastos com saúde. No terceiro quadrimestre de 2022, o percentual era de 24,89%. Sobre os gastos em ações de educação básica, no primeiro quadrimestre de 2023, foi atingido o percentual de 27%, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, que é a aplicação mínima de 25%. No terceiro quadrimestre de 2022, o percentual era de 26,42%. Estes números demonstram a competência do Executivo Municipal na aplicação dos recursos recebidos, evidenciando o cumprimento dos percentuais estabelecidos pela União, que definem a aplicabilidade do dinheiro público nas ações do governo municipal. Observando-se o equilíbrio fiscal no município de Ouro Verde do Oeste, com o cumprimento de metas e princípios de gestão fiscal previstos na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde já queremos agradecer aos vereadores desta Casa de Leis no auxílio para a apresentação desses números, agradecer a todos pelo acompanhamento desta audiência pública. Também pedimos que continuem participando dos atos e das ações da administração municipal, que está empenhada em levar transparência à população. Solicitamos ao assessor de planejamento Douglas que faça o relato discriminado da situação orçamentária para melhor conhecimento dos senhores vereadores e, em seguida, será feito um relatório da saúde e da assistência social. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, o vereador Oswaldo José Fernandes, o vice-prefeito de Ouro Verde do Oeste, o senhor Alessandro Souza, os demais membros da comissão e a comunidade aqui presente. Vamos dar início à exposição dos números pertinentes ao primeiro quadrimestre de 2023 da Administração Municipal de Ouro Verde do Oeste. O objetivo da audiência. Essa audiência pública é uma das formas de participação e controle popular na administração pública e no Estado Social Democrático e de Direito. É um instrumento que leva a uma decisão pública ou legal com legitimidade e transparência dos atos praticados pela administração. Realizada perante a Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, a audiência visa a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal é o principal instrumento regulador das contas públicas do Brasil, estabelecendo metas, limites e condições para a gestão das receitas e despesas, obrigando os governantes a assumirem compromisso com a arrecadação e os gastos públicos. Essa lei regulamenta o artigo 163 da Constituição Federal de 88 e estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, além de outras providências. Além disso, a lei se aplica em 4 eixos: planejamento, transparência, responsabilidade, controle e avaliação. A Lei de Responsabilidade Fiscal contém o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. As informações contidas nesses documentos, além de determinar parâmetros e metas para a administração pública, permitem avaliar com profundidade a gestão fiscal do Executivo e do Legislativo. Relatório resumido de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2023. Acompanhamento das metas de receita. Receita prevista, R$ 37.700.600. Receita atualizada, R$ 41.167.560. Receita arrecadada, R$ 12.983.611,59. A arrecadação está dentro das previsões. Acompanhamento das metas de despesa. Despesas fixadas, R$ 37.700.600. Despesa atualizada, R$ 46.882.223,18. Despesas realizadas, antes era despesa atualizada. Despesa realizada, R$ 14.756.057,24. Acompanhamento das metas de receita e despesa. Receita arrecadada, R$ 12.983.611,59. Despesas realizadas, R$ 14.911.000
756.057,24. Déficit de arrecadação, R$ 1.772.445,65. O déficit é um resultado negativo obtido a partir da diferença entre os ganhos e as despesas. Resultado primário. O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários do município, exceto os de pagamento da dívida, serviço da dívida, são compatíveis com a arrecadação, exceto as de natureza financeira. Ou seja, se as receitas fiscais são capazes de suportar as despesas líquidas. Meta de resultado primário prevista na LDO para o exercício, R$ 0. Resultado primário realizado até o quadrimestre, R$ 581.478,58. O resultado primário obtido no final do primeiro quadrimestre de 2023 foi de R$ 581.478,58, significando que as receitas não financeiras recebidas pelo município foram suficientes para cobrir as despesas não financeiras. Resultado nominal. A meta do resultado nominal tem por objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida, prevista na LDO conforme segue. Meta de resultado nominal prevista na LDO para o exercício: R$ 5.780.714,75 negativos. Resultado nominal realizado até o quadrimestre: R$ 1.225.055,97. O resultado nominal obtido no final do primeiro quadrimestre de 2023 foi de R$ 1.225.055,97, significando que as receitas não financeiras recebidas pelo município foram suficientes para cobrir as despesas não financeiras. Gastos em educação básica. Declaramos sob a pena de lei que o município de Ouro Verde do Oeste, até o primeiro quadrimestre de 2023, atendeu ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, aplicando o percentual de 27% da receita de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Demonstrativo dos gastos da educação básica 2023. Receita de impostos, R$ 11.289.383,79. Despesa em educação básica, R$ 3.048.370,51. Percentual aplicado de 27%. Receitas do Fundeb 2023. Receita arrecadada, R$ 1.634.071,38. Rendimento de aplicação financeira, R$ 18.331,48. Total da receita, R$ 1.659.402,86. Despesas com remuneração, R$ 1.287.993,03. Percentual aplicado na remuneração de 77,95%. Gastos em ações e serviços públicos de saúde. Declaramos sob as penas de lei que o município de Ouro Verde do Oeste, até o primeiro quadrimestre de 2023, atendeu ao disposto da emenda constitucional 29 de 2000, aplicando nas despesas com ações e serviços de saúde um percentual de 25,54% das receitas de impostos e transferências correntes. Demonstrativo dos gastos em saúde pública de 2023. Receita de impostos, R$ 11.289.383,79. Despesas em ações de saúde, R$ 2.883.056,47. Percentual aplicado de 25,54%. Foi gasto em saúde R$ 56.003,25 a mais que o limite constitucional. Dessa forma, foi cumprido o disposto do artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012, que prevê para o exercício o gasto mínimo de 15%. Relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023. Gasto com pessoal civil. Declaramos sob as penas de lei que o município de Ouro Verde do Oeste, até o primeiro quadrimestre de 2023, cumpriu o disposto do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando o percentual de 41,85% em gastos com pessoal e está tomando medidas necessárias para continuar atendendo o artigo em relação à receita corrente líquida. Demonstrativo dos gastos com pessoal civil de 2023. Receita corrente líquida, R$ 41.646.631,54. Despesas com pessoal, R$ 17.429.899,66.
percentual aplicado de 41,85%. Dessa forma, houve o cumprimento do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resumo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprimento do percentual em educação de 25% para 27%. Remuneração de professores de 70% e Fundeb para 77,95%. Cumprimento do percentual em saúde de 15% para 25,54%. Cumprimento das despesas com pessoal de 54% para 41,85%. Cumprimento de repasse para a Câmara de Vereadores de 7%. Agradecemos novamente os senhores vereadores e a comunidade e passamos a palavra ao secretário de Assistência Social, Douglas Antônio Fedal Zorzo, para a apresentação do seu relatório. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar os membros dessa comissão, em particular o presidente, o senhor Valderi. Gostaria de saudar o presidente da Câmara em seu nome, por extensão, saudar todos os nobres vereadores que se fazem presentes aqui hoje, ao vice-prefeito Alessandro e os demais colegas que acompanham essa mesa. E gostaria de saudar em particular a população que nos acompanha aqui presencialmente ou nas redes sociais. Eu faço agora a leitura do relatório de gestão da criança e do adolescente do primeiro quadrimestre de 2023, que congrega dados compilados da Secretaria de Assistência Social, a qual eu atualmente respondo, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Saúde. O presente relatório de gestão evidenciará as políticas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Ouro Verde do Oeste e mostrará os resultados alcançados nos programas, ações e serviços de atendimento à criança e adolescente neste município. Conforme estabelecido no título 5º dos relatórios de gestão, no artigo 17º da Instrução Normativa número 36 de 2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, serão demonstradas as metas fiscais executadas nos programas de atendimento à criança e ao adolescente referente ao primeiro quadrimestre de 2023, ou seja, fevereiro, março e abril. Dentre as políticas sociais de atendimento à criança e ao adolescente, destacamos a área da assistência social, educação e saúde, onde serão apresentadas as informações em relação à execução dos programas e ações. A área da assistência social. Programa de medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. A previsão de atendimento ocorre conforme a demanda e nesse primeiro quadrimestre foram atendidos 3 adolescentes. Instituição de acolhimento Casa Abrigo Anjo de Ouro, que tem uma previsão de atendimento de 10 crianças e ou adolescentes. Nesse primeiro quadrimestre não tivemos nenhum acolhimento. Centro de atendimento à criança, ao adolescente e à família, o CEMAF, que tem a previsão de atendimento de 90 usuários, aí incluindo também o público idoso e adulto, né? Nesse período teve o atendimento de 79 crianças e ou adolescentes. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que atende conforme demanda. Nesse período teve um número máximo de atendimento de 6 crianças ou adolescentes. Conselho Tutelar, que atende conforme demanda, teve uma média de atendimento mensal de 17 crianças e 15 adolescentes. Área de Educação, Cultura e Esportes. Escolas municipais, a Padre Arnaldo Jansen, que tem a previsão de atendimento conforme demanda, teve um número máximo de atendimento nesse primeiro quadrimestre de 584 crianças e ou adolescentes. A Escola do Campo de São Sebastião, que também atende conforme demanda, teve um número máximo de atendimento de 33 crianças ou adolescentes. Centro de Educação Infantil Dedinho Verde, que tem uma previsão de atendimento integral de 120 crianças ou parcial de 240 crianças, atendeu no período 204 crianças. Sala de recursos multifuncional, que conta com uma sala, que também atua conforme demanda, atendeu 9 crianças e ou adolescentes no período. Esporte, futsal masculino, que atende conforme demanda, teve um número máximo de atendimento de 152 crianças ou adolescentes. Vôlei, 49 crianças ou adolescentes. E badminton, que também atende conforme demanda, 55 crianças ou adolescentes. Área da cultura. As oficinas de violão, que tem uma previsão de atendimento de 30 atendimentos, né, crianças ou adolescentes, atendeu 20 crianças ou adolescentes. Desenho ou pintura, que também tem uma previsão de atendimento de 30 usuários, foram 25 crianças e ou adolescentes. Teatro, que também tem a previsão de atendimento de 30 crianças ou adolescentes, atendeu 16. Dança de salão, previsão de atendimento de 60 crianças ou adolescentes, atendeu 40. Dança tradicionalista, previsão de atendimento de 60 crianças ou adolescentes, atendeu 14.
E Viola Caipira, que tem uma previsão de atendimento de 40 crianças ou adolescentes, atendeu as 40. Convênios, PNAD-PET, programa que atende o transporte escolar, recurso destinado à manutenção dos ônibus. Então, transporte escolar, que atende conforme demanda, atendeu 219 crianças ou adolescentes no período. PNAE, PNAC, PNAP e EJA, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que se refere ao atendimento de merenda escolar dos centros de educação e escolas municipais do município, que atende conforme demanda, atendeu 813 crianças ou adolescentes. E, por fim, a área de saúde, que tem uma previsão de atendimento conforme demanda, teve uma média mensal nesse primeiro quadrimestre de 647 atendimentos. Responsável pela elaboração do relatório de gestão, signatário sou eu. Agradeço a participação de vocês e passo a palavra para Elaine. Boa noite a todos. Acho que está. Boa noite a todos. Sou Elaine Olkowski, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde. Estou aqui hoje representando a nossa secretária de Saúde, a Nívia de Berti, que não pôde estar presente por motivo de doença. Então, primeiramente, quero saudar então, os membros que compõem a mesa e também a todos aqui presentes. Vou apresentar para vocês o relatório quadrimestral de gastos da Secretaria Municipal de Saúde, então, do período de janeiro a abril de 2023. Despesas, então, saúde, odontologia e vigilância sanitária. Despesas com pessoal, teve um gasto de R$ 1.769.958,37. Indenização e restituições, como aposentadorias, licenças, exonerações, R$ 36.875. Combustível, R$ 61.137,17. Manutenção de veículos, englobando peças, serviços, seguros e pneus, R$ 15.418,61. Manutenção de departamentos, gêneros alimentícios, EPIs, vigilâncias e monitoramentos, R$ 99.355,85. Material de limpeza e higienização, R$ 424,70. Material de limpeza, material de expediente, então, R$ 11.536,60. Medicamentos e material ambulatorial, R$ 205.173,55. Serviço de coletas e resíduos, R$ 774,70. Diárias e refeições, totalizou R$ 5.936,42. Energia elétrica, R$ 17.171,51. Serviços médicos, como medicina de trabalho, exames laboratoriais, R$ 750. Auxílio alimentação, R$ 12.690,70. Obras, então, não tivemos gastos, no caso. Equipamentos, R$ 27.345. Programas de zoonose, R$ 12.196,24. Telefones fixos celulares, R$ 999,81. Com o SAMU, R$ 287.363,77. E o serviço do Siscopar, do consórcio, R$ 797.648,49. Total geral da Secretaria, R$ 3.362.920,20. Receitas municipais, FPM, R$ 5.497.205,33. ICMS, R$ 3.997.160,16. Fundo de exportação, R$ 44.021,25. IPVA, R$ 810.811,36. Impostos, então, IPTU, ISS, IRRF, ITBI, R$ 130.532,28. Então, um total de
11.302.033,58 e 15% obrigatório na saúde, 1.695.305,04. Dos rendimentos, então, 27.739,30, Siscopar, 86.204,17, Consamu, 49.885,60, o bloco Programa de Atenção à Saúde, 160.393,88 centavos. Saúde, investimento, programas e convênios, 160.393,88 centavos. Saúde, custeio, programas e convênios, 41.778,55 centavos. Taxa de poder de polícia, taxa pelo poder de polícia, 70.296,69 centavos. Total de receitas adicionais não computadas no cálculo mínimo, 563.798,19 centavos. Total de despesas obrigatórias na saúde, 1.695.305,04 centavos. Valor de aplicação, além do limite, 1.667.615,16 centavos. Total de despesas adicionais não computadas no cálculo mínimo, 489.020,65 centavos. Recursos livres gastos na saúde, 1.113.816,97 centavos. Percentual gasto na saúde, 25,43%. Vou apresentar os procedimentos realizados, então, um apanhado geral aí de janeiro a abril de 2023. Os procedimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Agendamento de exame Siscopar, total, 35.649. Agendamentos de consulta no Siscopar, 2.242. Consultas na Unidade Básica de Saúde, 13.376. Pacientes faltosos para consulta na Unidade Básica de Saúde, 63, procedimento odontológico, 1.340, medicamentos dispensados pela farmácia básica, 417.627. Esse total de medicamentos é unitário, no caso, não cartelas e sim comprimidos, ampolas, atendimento com psicólogo. 297 atendidos e 43 faltas. Estratégia de saúde da família, atendimento de agentes comunitários de saúde, enfermeiro e técnicos de enfermagem. 7.254 atendimentos. Curativos para consultas, medicamentos, enfermeiros e enfermagem da Unidade Básica de Saúde. Totalizou 23.412 atendimentos. Viagens a Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, com veículos da Unidade Básica de Saúde. Totalizou 306 viagens, com 3.128 pacientes no total. Testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatite B e C. Um total de 60 exames realizados. Teste para o Covid, um total de 238 testes no quadrimestre. Vacinas, números de doses aplicadas, 1.001. Vacinas Covid, 531. Vacinas aplicadas em campanhas H1N1, 768. Atendimentos de ouvidoria municipal, 28 atendimentos. Atendimentos de fisioterapia na Unidade Básica de Saúde, 489. Aí nós temos umas justificativas, quanto ao número de testes de Covid, que, se for ver, representou pouco,
Mas tem a questão da mudança de clima, tem a questão de feriado, então a população procura menos o atendimento e assim não são realizados tantos exames quanto nos outros quadrimestres. A justificativa também do psicólogo, né, atendimento, teve o período de férias, 16/1 a 15/2, atendimento de grupos de idosos uma vez por mês junto ao CRAS, palestras nas escolas, né, manhã e tarde. Aí, em relação aos procedimentos de vigilância sanitária, visa vigilância ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e dengue, janeiro a abril de 2023. Coleta de água, totalizou 128, análise de água, 72, controle enviado pela Sanepar, 4, reclamações, 42, informação à população e ao setor regulado, 18, baixa de estabelecimento, 5, envio de animal peçonhento, 4, preenchimento da planilha de procedimentos da Visa para o CIAS, SUS e PAB, 4, atendimentos e reclamação, 30, inspeção de estabelecimentos de interesse da Visa, 52, fiscalização do uso de produtos fumageiros derivados do tabaco em ambientes fechados, coletivos, públicos e privados, 6, envio de animais para exame de raiva, 3, licença sanitária expedida, 17, plano de gerenciamento e controle da dengue, 2, investigação do acidente do trabalho, 3, acompanhamento e atendimento a cães agressores, 4, liberação de medicamento controlado da Receita Azul, 9, leitura da larva imatura da dengue, analisados, 218, atividades educativas sobre dengue para a população, 16, número de visitas realizadas pela equipe do combate à dengue, 4.109, termos de ciência e anuência, 2, web para ações de saúde, interesse saúde, 5, plano de gerenciamento da dengue realizados pelas empresas, 1, inserção de dados no CIES, 13. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores da comissão, se assim desejam, para a indagação ao vice-prefeito sobre o cumprimento das metas fiscais da administração pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Nesse momento, eu concedo a palavra aos vereadores e os presentes, se assim desejarem, para a indagação ao vice-prefeito da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais da administração pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Eu gostaria de fazer só um apontamento, agradecer a Comissão de Finanças e Fiscalização, em nome do Oswalderi e os demais vereadores, José Carlos Schwarber, Sebastião Alves, também aos secretários pela apresentação. Só gostaria de salientar um ponto: cumprimento do percentual de educação 25% para 27%, foi lido 47%, só a leitura, a questão da leitura. E também na apresentação dos dados da saúde, foi lido saúde e investimento de programas e convênios 160, e na sequência, saúde e custeio de programas e convênios, não foi lido, que seria R$ 127.500, só para questão de correção na leitura mesmo. Esses 2 pontos. As informações estão corretas. Se mais alguém tiver dúvida.
Boa noite a todos, aqui a mesa já nominada. Na verdade, a minha questão é só a título de justificativa, porque não consta aqui na documentação, em relação à questão do déficit, né? A gente percebe que houve ali um aumento, né, na arrecadação, um aumento em relação aos outros primeiros quadrimestres, mas teve um déficit de 1.700.000, né? A que se deve esse déficit e o que está sendo feito, né, para evitar esse tipo de situação? Boa noite, Jefferson. Obrigado pela pergunta. Esse déficit ele se dá pela manutenção das despesas e a diminuição das receitas, né? Então, o que está acontecendo? Hoje o município ele tem uma máquina, ele tem toda uma manutenção, né, decorrente de todos os servidores, todos os veículos, as frotas e tudo mais. Porém, as receitas externas, ela houve de fato nesse primeiro quadrimestre um recuo. Então, isso ocasionou esse déficit. Mas o município está trabalhando em cima para estar realizando esses ajustes, conversa com a contabilidade, com finanças e as secretarias também, para a gente trabalhar para o próximo quadrimestre esse número chegar ao denominador zero ou até mesmo um superávit. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Então, queremos, em nome da Comissão de Finanças e Fiscalização, agradecer a presença do vice-prefeito com a sua equipe e os demais funcionários e da comunidade que se faz presente e as pessoas que nos assistem por via online. Nosso muito obrigado. E não havendo mais nada a tratar, encerra os trabalhos dessa sessão.